da aula, porque depois a gente posta isso para vocês. Beleza. Bom, pessoal, boa noite para vocês, então, para todo mundo que está presente. Só para a gente retomar um pouco do que a gente conversou, na aula passada a gente mostrou um pouco das propriedades físico-químicas dos minerais e falamos um pouco das rochas e minerais, e rochas de origem magmática. Então, só para a gente falar o seguinte, deixa eu só até abrir o Word aqui, ver se eu consigo abrir um Word, e já vou compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Só um minuto. Então, vamos compartilhar a tela. Então, pronto, compartilhando a tela com vocês agora. Quando a gente fala de... quando a gente fala de rochas, aqui, tá? Magmáticas. Só para a gente fazer uma recapitulação do que a gente conversou na aula passada, tá bom? Quando a gente fala de rochas magmáticas, ou barra aqui, ó, vou colocar aqui, ó, barra, vou colocar uma barra diferente, ou ígneas, rochas magmáticas ou ígneas, beleza? Nós estamos falando de rochas que sofreram um processo de, basicamente, o que a gente está falando aqui para vocês, é que essas rochas sofreram um processo de resfriamento do magma. Tá? Então, esse é um processo de resfriamento do magma para dar origem a essas rochas. Vou colocar aqui minerais também, tá? Entrou alguém aí. Deixa eu só... Minerais e rochas magmáticas aí. Então, essas minerais e rochas, eles surgiram a partir do resfriamento do magma, tá? Deixa eu só admitir aqui a pessoa. O Jonathan. Tá? Então, quando a gente fala de rochas magmáticas ou ígneas, nós estamos falando de minerais ou rochas que surgiram a partir do resfriamento do magma. E aí, a gente também colocou na aula passada a diferença entre minerais e rochas, né? A gente colocou essa diferença, tá? Só para recapitular, para a gente não se perder no que a gente estava conversando, tá bom? Essas rochas e minerais, vamos lá, vamos aumentar aqui. Existem diferenças entre rochas e minerais. Um mineral, então, ele tem que ser, por obrigação, ter caráter inorgânico, tá? Composição química definida, estrutura cristalina, tá? São basicamente os três critérios importantes que precisam ter um mineral. Composição química definida, homogeneidade, que seria o segundo, estrutura cristalina e composição química definida. Eu falei 3, né, mas na verdade são 4. Então, essas são as propriedades dos minerais. Então, todo mineral tem que ter obrigatoriamente isso. Uma rocha, ela é uma junção de um ou mais mineral, tá? Então, uma rocha, ela pode ter 2, 3, 4 minerais para serem constituídas como rocha. Exemplo que a gente deu ali, lá na aula anterior, foram os granitos, né? O próprio granito tem 3 minerais presentes nele. Nós temos, então, nós temos aí, né, dentro do granito, nós temos o quartzo, nós temos o feldspato e nós temos as micas, né? Deixa eu só... Não, peraí, cliquei errado aqui. Então, só a gente recapitulando aqui, Não. Então, aqui, ó. Só para a gente colocar aqui o arquivo que eu queria mostrar, que é o que a gente conversou na aula passada, tá? Então, aqui, ó, dentro dos minerais, ó, quartzo é um mineral, feldspato é um mineral,
as micas, que é a biotita e moscovita, orniblenda, olivina, zircão, piroxênios, calcita, dolomita, apatita, magnetita, pirita, que são minerais de origem sedimentar. Tá? Esses minerais aqui são de origem magmática ou surgiram a partir do resfriamento do magma. Então, esses minerais aqui, eles vão se unir e compor rochas, tá? Rochas de origem magmática, rochas de origem metamórfica, rochas de origem sedimentar. Independente de qual origem, vão compor essas rochas, tá? Então, a gente viu isso na aula passada, tá? E a gente focou em rochas e minerais de origem magmática, que surgem, então, a partir do resfriamento do magma. Dentre os grupos de minerais que a gente trabalhou e deu exemplo, nós falamos dos quartos, que são os minerais mais abundantes na superfície da crosta terrestre. Falamos das micas, que são basicamente placas, né? Parece capinhas de celular, capinha de celular não, parece película de celular quebrada. São as micas, que servem muito para a construção de fibra ótica, mas também é parte constituinte das areias, e a parte do brilho, né, de alguns minerais, de algumas rochas, também é dado pela presença da mica. Tá? É um ótimo isolante térmico e etc. Falamos, então, dos quartos, das micas, e falamos do feldespato, que é também um outro mineral, que não é abundante na superfície, mas ela é encontrada no interior da crosta terrestre e de fácil temperização, que dá, então, origem aí às nossas argilas. Falamos, então, um pouco disso na aula passada, e demos exemplos de rochas, né? Então, rocha de origem magmática intrusiva, rocha de origem magmática extrusiva, beleza? Eu só estou fazendo um recapitular, tá, pessoal? Só para a gente situar no que eu quero dizer hoje. Então, mostramos esses exemplos, dois grandes exemplos para isso. Rochas de origem magmática intrusiva são os granitos, né? Mostrei até imagens para vocês desses granitos. E rochas de origem magmática extrusivas, falei do basalto, que é praticamente a mesma composição química, ou os mesmos minerais que constituem o granito também vão constituir o basalto. Entretanto, eles têm diferença na resistência, cor e etc., justamente por conta que um foi resfriado lentamente, por isso que é visível os minerais constituintes do granito, e o outro foi resfriado fora e de forma rápida, por isso que existe uma homogeneidade na cor, na coloração dessas rochas, porque os minerais estão misturados ali devido ao resfriamento rápido. Então, a gente falou um pouco sobre isso, deu esses exemplos e mostrou isso em imagens para vocês. Hoje, nós vamos partir para um segundo grupo de rochas, que são as rochas de origem metamórfica, tá? Hoje, nós vamos passar, então, para um segundo grupo de rochas, só copiar isso aqui, que é rochas de origem metamórfica. Olha lá, ó. Rochas metamórficas. E aí, a primeira coisa que a gente fala, quando a gente fala de metamórficas, a gente está falando de transformação. Tá? Nós estamos falando de transformação. Então, Professor? é uma rocha... Oi, pode falar. Desculpe interromper, mas o Cosme está pedindo permissão para entrar na aula. Eita, Cosme. Dois aqui, por isso que eu falo que a gente tem que parar para admitir. Beleza, não tem importância não. Vamos com calma que a gente vai... Então, rochas metamórficas, retomando aqui então, são rochas que sofreram um processo de transformação, tá? Essa transformação, ela vai ser mediada, tá? Mediada vou colocar assim, por altas temperaturas e pressão. Mediada por altas temperaturas e pressão, tá? Então, essa transformação dessas rochas, então, a rocha metamórfica, ela tem uma base de origem, que pode ser uma rocha magmática, quanto pode ser uma rocha sedimentar ou uma outra rocha metamórfica. Então,
as rochas metamórficas ela tem uma base de origem de uma outra rocha que foi transformada devido à pressão e calor, beleza? Que é isso que a gente vai mostrar hoje para vocês na nossa aula, beleza? Deixa eu subir lá em cima. Então, hoje nós vamos falar sobre rochas metamórficas, tá? Então, olha só, quando a gente fala de rochas metamórficas, aí, ó, a gente está falando de rochas que sofreram processos de transformações sofridas por qualquer tipo de rocha pré-existente, e essa rocha pré-existente pode ser uma rocha sedimentar, pode ser uma rocha metamórfica, ou melhor, pode ser uma rocha magmática, uma rocha sedimentar, ou até mesmo uma outra rocha metamórfica, tá? Só que para ela existir ou surgir, precisa aqui de processos termodinâmicos, ou seja, temperatura e pressão. Quando eu falo processos termodinâmicos, estou falando aqui, ó, por temperatura e pressão, tá? Por isso que é termodinâmico. Termo de temperatura, dinamismo por conta da pressão exercida nisso, tá? Então aqui tem os efeitos da variação da temperatura e pressão, beleza? Por isso que são processos termodinâmicos. A própria palavra metamorfismo, se a gente for ver na gênese da palavra, tá? A gente vai ver aí, ó, meta, mudança, morfo, forma, mudança de forma. Então, mudanças mineralógicas e estruturais que sofrem as rochas sem que sofram fusão, quando submetidas às condições físicas e químicas diferentes daquelas que originalmente as formaram. Beleza? É por isso que a gente então considera as rochas metamórficas como rochas que sofreram um processo de transformação por processos termodinâmicos. Beleza? Quais agentes, então, nós estamos falando do metamorfismo? Tem 3, tá? Os principais é a temperatura, tá? Então, a gente sabe que a gente consegue aumentar 1 grau térmico a cada 33 metros em profundidade na crosta terrestre. Então, quanto mais dentro do interior da crosta, mais calor ou temperatura a gente tem, aumenta a temperatura. O outro aqui, ó, processo termodinâmico ou agente do metamorfismo importante é a pressão, tá? Simplesmente pela elevação da temperatura é um fator determinante do metamorfismo, mas a pressão, a combinação entre pressão e temperatura que contribui aí para modificações das rochas, beleza? Então a pressão ela precisa ser exercida. Isso entende-se então que para a formação de uma rocha metamórfica, ela tem que estar no interior da crosta, em alguma parte da crosta terrestre, no seu interior. Ela não vai ser formada em contato com a atmosfera, porque a pressão e a temperatura, até então, elas não são tão altas o suficiente para que exerça essa transformação. Beleza? O terceiro elemento aqui importante dentro desses agentes do metamorfismo seriam os fluidos, né? Então, o que eu chamo de fluido é aqui, por exemplo, ó, água, gás carbônico, oxigênio, flúor ou qualquer outro elemento químico que desempenha a função de facilitar as reações de transformações mineralógicas. Então, a própria água, né, o aquecimento da água ou do gás carbônico ou do oxigênio, ele pode facilitar, então, o processo de metamorfismo, tá? Podendo enriquecer ou não o material modificado, beleza? A gente tem alguns tipos de transformações, tá? Alguns tipos de transformações. Então, a gente tem o metamorfismo normal, vou falar todos, tá? O metamorfismo normal, o metamorfismo metassomático, ou metassomatismo, e que são tipos de como que as transformações, é isso mesmo. Espera aí que entrou alguém aqui, bora lá. Nossa, tem vários. O Gustavo tá só pedindo não para de entrar. Professor. Oi, como é que é? Desculpa. O Gustavo tá pedindo para entrar também. Sim, eu falo, por isso que é importante entrar no horário, que daí não para a aula. Professor. Vou ativar o mudo aí de todos. Desculpa, quem estava falando eu cortei o microfone. Pode voltar aí.
Quem é? É o Jonathan. Tem uma opção, se eu não me engano, o senhor entra ali, acho que aqui no seu canto esquerdo, tem uma opção que você permite os alunos admitir os outros alunos. Aí não precisa parar sua aula. Nossa, vou ter que entrar na conta. Depois eu faço isso. Então. Vou modificar, porque até para caçar agora. Vamos ver aqui. Não vou saber. Mas enfim, depois eu vou dar uma pesquisada e vou ver, tá bom? Então, voltando então ao que a gente estava falando. Deixa eu baixar isso aqui. Existem alguns tipos de transformações. 2 tipos, na verdade. A transformação, o metamorfismo normal e o metamorfismo metassomático ou metassomatismo. Então, o que seria o metamorfismo normal? É aquela transformação típica, sem qualquer perda ou adição de novo material. Então, por exemplo, aqui dá o exemplo dos calcários e os mármores, é o melhor, tá? Então, um calcário, quando ele é um calcário, que é uma rocha sedimentar, quando é exercida pressão e calor nos calcários, é transformado em mármore. Então, o metamorfismo normal é quando o calcário é transformado em mármore, sem perder suas propriedades químicas, tá? A composição química continua a mesma, tá? Só o formato, a densidade, a resistência que muda, mas a composição química continua a mesma. Foi só uma transformação mesmo do material, sendo que ele permanece o mesmo na sua constituição química. Quando eu falo de metamorfismo metassomático, ocorre mudança na composição química, tá? Então, existe também uma mudança na composição. Aqui é o exemplo do argilito, tá? Aqui, por exemplo, ele fala um processo que ocorre aqui, ó. O gneiss, por exemplo, é proveniente do granito e paragneiss, tá? Que veio, então, de origem do argilito, tá? Então, o argilito, é uma rocha sedimentar, transformada em ardosa, que é uma rocha metamórfica, depois transformada em filtro, depois em mica-xisto, em xisto e depois paragneiss. Nesse processo de transformação, você tem adição e exclusão de elementos químicos, tá bom? Podendo, então, modificar essa rocha na sua composição química, tá? É o que a gente chama de metamorfismo metassomático. Então, nós temos o metamorfismo normal e o metamorfismo metassomático, beleza? Então, vamos falar sobre os tipos de metamorfismo. Nós temos o termal, o dinâmico ou cataclástico, o regional e o plutônico, beleza? São 4 tipos de metamorfismos, tá? Aqui nós falamos dos tipos de transformações e aqui tipos de metamorfismo, tá? Então, vamos lá. Metamorfismo termal. Denomina-se metamorfismo termal todos os tipos de mudança que possam ser o fator dominante, o calor. Nesse caso aqui, pessoal, a temperatura ela é evidente e predominante, tá? É o que predomina para que ocorra o metamorfismo, certo? Para isso, a gente precisa ter um metamorfismo de contato, ou seja, tem que estar em contato direto com a fonte que gera calor. Nesse caso, pode ser, por exemplo, o próprio magma, a própria temperatura no interior da crosta terrestre, etc. Tá? Tudo isso pode gerar um metamorfismo termal, beleza? O segundo é que a gente chama de dinâmico ou cataclástico. Aqui a gente tem o quê? Uma mudança na variação da pressão, tá? Por que eu digo isso? Porque aqui, ó, a temperatura ela é a que atua maior e a pressão ela é padrão, vamos dizer assim, não tem muitas mudanças na variação da pressão. Nesse caso, a gente já tem aqui não uniforme e associada a um aumento da temperatura. Então, a gente tem quando a gente fala de dinâmico, é porque existe uma variação na pressão e uma variação na temperatura também. Por isso que a gente chama de dinâmico ou cataclástico, tá? E o terceiro, quando a gente fala de regional ou dinamotermal, aqui nós estamos falando de um metamorfismo em que a gente tem, então, aí, uma retransformação da rocha. Então, são transformações seguidas de transformações de uma rocha para outra.
Aqui fala, ó, ação conjunta da temperatura e pressão, provocando a recristalização na rocha e favorecendo o aparecimento de novas estruturas. Está intimamente relacionado com a formação de cadeias de montanhas, áreas conhecidas como áreas conhecidas como geossinclinais. É também chamado de geral, pois afeta grandes regiões e é considerado o mais importante. Então aqui, na verdade, também tem a ver com a abrangência do metamorfismo. A partir do momento em que a gente forma cadeias montanhosas a partir do metamorfismo regional, nós então denominamos como metamorfismo regional. E, por fim, plutônico é quando a gente tem um aprofundamento, então, ainda maior. As rochas entram em fase plástica, ou seja, elas... quando eu falo fase plástica, é como se fosse pastosa, meio que molenga. Ela deixa praticamente de estar na fase sólida para estar na fase líquida, para depois, então, ser transformada. Tá? Então, o metamorfismo plutônico, ele é um grau bem elevado de metamorfismo. É o mais forte de todos, ou seja, pressão e calor são altíssimos nesse caso aqui, beleza? Influência da temperatura elevada e grande pressão uniforme, não existindo pressão dirigida, ocorridas em grande profundidade. Por isso que a gente chama de metamorfismo plutônico, tá bom? Aqui, esse 6, o 5 eu vou pular, tá? Porque ele é só complemento. Mas o 6, ele é importante. Que aqui fala um pouco das sequências do metamorfismo. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens que mostram exatamente isso que eu estou dizendo, tá bom? Algumas imagens não, alguns exemplos de algumas rochas que tem exatamente isso, essa sequência bem definida no mineral ou na rocha, tá bom? Então, a primeira sequência aí que a gente vai falar dentro do processo de transformação é deformação dos minerais com redução de poros. Deixa eu só ver um negócio aqui. Não tem ninguém? Beleza. Oh, meu Deus, cliquei errado. Então, aqui a gente tem deformação dos minerais com redução dos poros. Então, aqui vamos dizer que a gente tem uma rocha pré-existente e aí os minerais que estão contidos nessa rocha, com temperatura mais pressão, eu deformo e reduzo poros. Você consegue perceber que o poro aqui era muito maior, ó, os poros. Agora tem uma redução dos poros. Ou seja, eu tenho um aumento na minha densidade do meu material por conta da redução dos poros. Beleza? Depois, eu tenho, em seguida, um achatamento dos minerais, onde a pressão vai ser mais predominante nesse processo de achatamento. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma estrutura de um mineral em que ela está sendo achatada. E aí também eu tenho redução, mais redução de poros ainda. Depois, eu tenho um processo de chama de orientação dos minerais. Então, os minerais achatados, eles vão se orientando também pela ajuda da pressão em uma direção única, tá? Vou mostrar isso para vocês o quanto isso é bem evidente em algumas rochas, tá? Metamórficas. E depois eu tenho o que eu chamo de dobramento das rochas num plano que a gente chama de xistosidade, tá? Então essa estrutura aqui, ó, que eu estou mostrando, apontando com o mouse, é o que eu chamo de plano de xistosidade. O que é isso? Plano de xistosidade é basicamente a orientação por onde o mineral está seguindo. Então aqui na imagem, por exemplo, vocês podem perceber, ó, o plano de xistosidade ele é horizontal, tá? Então é uma expressão da medida em que os minerais micaços, laminares ou prismáticos, paralelos ou subparalelos, caracterizam a aparência de uma rocha metamórfica. A xistosidade é evidenciada pelo achatamento e orientação dos grãos da rocha durante o processo de metamorfismo. Então, o que eu chamo de plano de xistosidade é a orientação, é o plano de orientação que os minerais têm dentro das rochas metamórficas. A primeira diferença básica entre uma rocha de origem magmática, lá, que surgiu do resfriamento do magma, para uma rocha de origem metamórfica, que sofreu transformação, é esse plano de xistosidade. Nenhuma rocha magmática vai ter plano de xistosidade, nenhuma rocha sedimentar também vai ter plano de xistosidade, beleza? Então, o plano de xistosidade é o que caracteriza as rochas
metamórficas, beleza? Para mim mostrar esse exemplo para vocês, deixa eu só ver aqui, é isso mesmo. Para mim mostrar aqui, ó, eu tenho alguns exemplos de alguns minerais. Vamos começar, deixa eu ver aqui. Vamos começar, cadê? Granito, né? Vamos começar com granito. Vou ter que fazer uma recapitulação, né, do granito. Deixa eu só baixar isso aqui, nada a ver. Vamos pegar aqui, ó. Para a gente ver o granito. O granito, ele é uma rocha de origem. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, aqui, ó, essa imagem. O granito é uma rocha de origem metamórfica. Perdão, desculpa. Desculpa. É uma rocha de origem magmática, ou seja, sofreu resfriamento. É uma rocha de origem magmática intrusiva. Sofreu resfriamento no interior da crosta terrestre. Beleza, granito, rocha de origem de origem magmática. Até eu estou confundindo. Quando o granito ele é transformado com pressão e calor, ele se torna gneiss. Deixa eu ver se já tem aqui, ó. Ele se torna essa rocha aqui, ó. Deixa eu só pegar uma rocha bem parecida. Pronto. Então tá aí um exemplo de um gneiss. Então, o granito, ele surgiu basicamente... O gneiss surgiu basicamente do metamorfismo do granito. Então, olha só, você pega aqui, por exemplo, deixa eu pegar um granito aqui, ó. Por exemplo, esse granito aqui, ó. Se você pegar isso aqui, ó, essa imagem está bem interessante. Pega essa imagem mais alaranjada aqui, um granito mais alaranjado. Quando ele sofre transformação, olha só em qual rocha que ele pode se originar aqui, ó. Essa aqui tá o melhor, ó. Ó, granito, gneiss. Granito, gneiss. Então vocês conseguem perceber aqui, ó, o plano de xistosidade que eu defini no material aqui, nesse material. Olha lá, ó, o plano de xistosidade, ele pode ser bem visualizado aqui, ó, no meu mineral. Beleza? Se eu for colocar aqui, ó, gneiss e granito, só pra gente colocar uma imagem do lado da outra. Pra ver se a gente... Aqui, ó, ótimo. Deixa eu ver se a gente tem. Cadê? Eu quero uma imagem aqui. Aqui, pode ser essa daqui. Então, olha só, nessa imagem aqui mostra, ó, aqui é uma rocha granítica, tá? De origem, então, sofreu resfriação do magma, origem magmática ou ígnea, com pressão e calor, transformou em gneiss, certo? Então, o granito se transforma em gneiss, facilmente não, né? Mas por processos termodinâmicos, beleza? Então, é o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês de rochas de origem metamórfica. Depois, nós temos aqui, ó, deixa eu ver, calcário. Vamos pegar o calcário. Vou dar o exemplo do calcário. Então, primeira coisa que eu tenho que colocar aqui, vou colocar aqui, ó. Só encontrar o calcário magnesiano e as imagens. Rocha. Deixa eu só pegar. Pode ser. Então, aqui, ó. Não, aqui não tá bom essa imagem, não. Quero pegar... Deixa eu achar uma imagem que representa melhor o que eu quero dizer. Deixa eu
Vou colocar assim, ó, rocha. Bom, aqui, um exemplo aqui. Gostei desse exemplo aqui, ó. Então, aqui está um calcário, dá uma rocha, um calcário magnesiano, que é um calcário que tem um pouquinho de teor de magnésio maior. E quando esse calcário, que é uma rocha de origem sedimentar, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, essa rocha de sedimentar, quando ela sofre pressão e calor, ela se transforma em mármore. Deixa eu pegar um mármore aqui, ó. Por exemplo, tá? Então, quando a gente vem aqui e quer comparar um calcário com mármore, olha lá, ó, conseguem ver uma certa semelhança? E aqui a gente consegue ver também um plano de xistosidade, tá? De achatamento dos minerais. Aqui, ó, um outro plano de xistosidade, é um outro tipo de mármore, tá? Um pouco menos visível do que o granito, porque o granito ele tem os minerais bem expostos. No caso do calcário, a gente já tem uma sedimentação, por isso que o plano de xistosidade é um pouco menos visível, mas também existe, tá? O plano de xistosidade aqui, ó, tá? Desses minerais, beleza? Quer ver? Quando a gente colocar assim, ó, mármore e calcário, só para a gente ver se tem uma comparação de uma imagem. Essa imagem não ficou boa na comparação, não. Vou pegar uma melhor. Eu acho que não tá tão boa a imagem aqui, mas dá para entender. Ó, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, o calcário, tá? Vai ser transformado em mármore, que é um mármore branco. Esse calcário aqui provavelmente não originou esse mármore. Mas é só você pegar uma sequência, por exemplo, ó, de um mármore, por exemplo. Deixa eu pegar um mármore aqui típico. Esse um pouquinho mais aqui, ó, esse. Então, se você pegar uma rocha dessa, sofrer pressão e calor, ela vai induzir aqui, ó, a formação do mármore, beleza? Uma rocha, então, de origem metamórfica, só que foi originada a partir de uma rocha sedimentar. Por isso que o mármore ele é um pouco mais caro do ponto de vista de custo. Por quê? Porque para o mármore ser feito, precisou uma rocha de origem magmática, outras rochas de outros grupos, magmático, sedimentar, metamórfico, serem sedimentadas para originar o calcário, para depois do calcário ser transformado em mármore. Então, tem 3 processos aí de transformação. Um pela ação da sedimentação, o outro pela ação do metamorfismo. Beleza? Por isso que o mármore ele é um pouco mais caro, por conta justamente desse processo todo que ele precisa ter sido desprendido para ser originado, beleza? Um outro exemplo aqui que a gente pode dar para vocês, que eu gosto de dar, cadê? Olha lá, ó, argilito. O argilito, pessoal, ó, só para a gente mostrar para vocês aqui, peraí. É uma rocha. Não, aqui e o problema das imagens é que tem muitas imagens que elas não condizem com a realidade, né? Deixa eu pegar aqui um argilito. Pode ser. Vou pegar um argilito aqui, ó, que é praticamente argilito, pessoal, aqui, ó, um argilito. Isso aqui tá bem visível, ó, gostei. Então aí tá um argilito para vocês, tá? A imagem não tá muito focada, mas aqui, ó, um argilito, que é uma rocha sedimentar que tem uma grande constituição de argila na sua constituição, né? São pequenas partículas, menor que 0,02 milímetros de diâmetro, sedimentadas juntas, que formam, então, os argilitos. O argilito, quando sofre pressão e calor, ele é transformado em ardósia. Vamos ver se eu consigo ver aqui, ó. Opa. Então aqui, ó, ardósia. Eu não sei se vocês estão familiarizados ou com saudade,
mas vocês sabem qual é o piso, o chão? O chão lá da Unic, ele é feito desse material aqui. Não sei se vocês estão familiarizados ou com saudade da escola, da faculdade, mas a faculdade tem esse chão aqui, ó, de ardósia, tá? Ardósia, ela é um outro rocha de origem metamórfica que surgiu a partir dos argilitos, beleza? Deixa eu pegar um outro exemplo de argilito aqui. Aqui, ó, o argilito, não, que é para xisto. Pode ser um argilito aqui, ó. Certo? Então, esse argilito, quando sofre transformação, ele vai originar, então, aí o que a gente chama de ardósia, que é uma outra rocha de origem metamórfica, tá bom? Um outro exemplo, vamos ver se a gente consegue colocar um outro exemplo aqui. Arenito, arenito é legal. Então, deixa eu pegar um arenito aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, um arenito. Deixa eu ver, nenhum desses é. Mas o arenito, ele nada mais é do que uma rocha bem temperizada, certo? Facilmente temperizada. Ela é uma rocha de origem sedimentar, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, um exemplo de um arenito no seu ambiente natural, tá? É uma rocha arenítica, ela é bem porosa, fragmentada, de fácil temperização, beleza? Quando essa rocha ela sofre um processo de pressão e calor, a gente vai transformar ela em quartzito. Olha lá, o que é esse material aqui, ó. Quartzito, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse é um mineral aqui, ó, quartzito, que ele serve para quê, ó? Não sei se vocês estão familiarizados com quartzito, mas, ó, parede externa, beira de piscina, cadê? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Beira de piscina, todos esses é o que compõe os nós, ó. Pisos para beira de piscina, etc. Todos de quartzito, que sofreu o processo de transformação aqui, ó, desse arenito aqui, ó. Aqui são... Aqui, mais arenito. Sim, pode falar. Onde José, onde são mais encontrados esses tipos de rochas aí no Brasil? Tipo em Minas, assim, esse lugar? Você fala quais rochas especificamente? Essas rochas mais utilizadas aí na construção civil, esses quartos aí, essas... Então, quartzo você encontra em qualquer lugar. Inclusive, se você for na rua, encontrar uma pedra, escavar um pouco o solo, ainda mais se for um solo raso, que você tem um contato direto com a rocha, provavelmente você vai encontrar um quartzo, porque quartzo está abundante na superfície terrestre. O granito, por exemplo, ele é bem abundante na nossa região. Sim. O quartzo e o feldspato que constitui a maior parte aí da crosta terrestre, né? O quartzo ele é um mineral bem abundante na crosta terrestre. Quartzo, feldspato e mica são os 3 minerais mais abundantes de todos aí na constituição da crosta terrestre. Tanto é que vai constituir granito, vai constituir basalto. Então, respondendo a sua pergunta, o granito, por exemplo, nossa região é uma região de origem granítica, tá? Então, certo. Se a gente for fazer escavação, óbvio que a gente não vai fazer escavação aqui na nossa região, porque os nossos solos são bastante profundos e vai desprender um gasto de energia muito alto para isso. Mas se você for em regiões que a gente tem afloramento rochosos, como, por exemplo, Chapada dos Guimarães, Poxoréu, sei lá, vou chutando aqui, Poxoréu, São Vicente da Serra, Nobres, todos esses têm regiões de afloramento rochoso. Essas regiões são, dependendo da região, é uma região de rochas calcárias, como, por exemplo, Nobres, como, por exemplo, Poxoréu, rochas, afloramento rochoso granítico, Poxoréu tem bastante,
Chapada dos Guimarães tem bastante, etc. Então, depende muito da região. Não é só em um local específico. Depende do relevo, depende do afloramento rochoso, etc. Agora, basalto, por exemplo, não é comum na nossa região. Basalto é para Santa Catarina para baixo. Paraná, Santa Catarina, uma parte de São Paulo. A base deles, de rochas de origem magmática, é o basalto. Diferente da nossa região, que é granito. Então, depende... Ali, região de Guiratinga, a gente tem muito manganês. Certo. Tem manganês, tá. Manganês. Sim, o manganês, ele é um elemento químico que vai estar presente em alguns minerais. Como, por exemplo, todos os minérios de ferro, por exemplo, tem um pouco de manganês. Sim. Que dá uma escurecida no solo, tá? Mas o quartzo também tem alguns quartzos que tem manganês, etc. Manganês é um elemento químico que ele vai estar abundante. Não tão abundante quanto o ferro, não tão abundante quanto o alumínio, mas vai ser um dos que vai estar presente. Professor, parece que tem aluno querendo entrar, pelo que eles falaram ali. Mas, gente, querendo entrar? Porque parece que ele estava na ligação e caiu a internet dele. Beleza, está sendo admitido aí de novo. Beleza. Certo, pessoal? Então, aqui o arenito, quando, então, ele sofre processo de transformação, se transforma em ardósia. Aqui, a ardósia, diferentes tipos de coloração da ardósia. Isso vai depender do arenito que está sendo formado, beleza? Professor, ardósia, muito utilizado para... Sim, pode falar. Só uma dúvida. Aquela pedra mineira que coloca em volta das piscinas em Minas Gerais tem muita pedra mineira. Que minério é aquele? Quartzito aqui, ó. É esse aí, né? Ó. Deixa eu só colocar assim, que vai ficar mais assim, ó. Pedra de... Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é quartzito e aqui é o exemplo. Tá vendo aqui, ó? Tudo quartzito. E por que ela não esquenta? Não é que ela não esquenta. Ela até esquenta. Ela não propaga calor. Mas não é nem por conta do calor, não, tá? Porque ela vai esquentar sim. Se você ficar no sol, deixar ela no sol e você colocar a bunda, você vai queimar sua bunda, com certeza. A questão do quartzito não é a questão do calor, não, de não propagar calor. É a questão da resistência a sol e chuva. Então, entendeu? Porque assim, o pessoal põe muita pedra mineira em volta de piscina para segurar, reter um pouco o calor. Na verdade, a temperatura. Então, não é para reter o calor. Na verdade, isso daí é a função menos importante. A função mais importante é porque ela é resistente à água, chuva e sol. Permanecendo por mais tempo. E aí, além de não ser derrapante, né? Então, por que você coloca, então, azulejo? Se você colocar azulejo em beira de piscina, você vai sair escorregando. Então, coloca quartzito, que é uma pedra que é resistente tanto quanto, e você não vai ser derrapante e você vai ter resistência do material. Por que o quartzito ele é resistente? Porque ele é uma rocha de origem metamórfica. Como o mármore como a ardósia também é utilizado aqui, ó, para chão, né, para piso. Por que esses materiais metamórficos são muito utilizados em construção civil? Porque são materiais extremamente resistentes, tá? A resistência do material é alta. Por que a resistência do material é alta? Porque é um material que sofreu muita pressão e calor no passado. Então, não é qualquer coisa, qualquer ventinho, qualquer temperatura, qualquer água ou chuvinha que vai degradar o material. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Então olha só. Quartzito utilizado na construção civil. Gneiss também é utilizado. Ó, peraí, gneiss. Olha lá, ó. Gneiss aqui, ó. Não sei se vocês... Cadê? Aqui, ó. Para muro. Certo? Muito utilizado. Deixa eu pegar aqui, ó. Um exemplo aqui, ó, de rochas, certo? Gneiss,
muito utilizado na construção civil. Um outro utilizado, mármore. Olha lá, ó. O mármore é utilizado em tudo, ó, no revestimento de pias, etc. Porque são materiais. Então, ó, quartzito, gneiss, ardósia, mármore, todas essas rochas são rochas magmáticas. E todas elas são utilizadas na construção civil devido à sua alta resistência do material. Beleza? Por isso que é muito utilizado. Tá? É óbvio que tem algumas rochas que não tem como ser utilizada na construção civil porque são extremamente frágeis. Então, por conta da questão da alta pressão e calor, elas tornam, então, interessantes do ponto de vista da construção civil. Tá? Vamos ver qual outro material que eu posso dar exemplo para vocês aqui, que seria fácil falar. Quartzito, mármore, gneiss. Eu acho que seriam o mais geralzão aí dos tipos de rochas metamórficas mais assim abundantes. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma questão importante. Não. Bom, pessoal, essa aula era isso que eu queria falar com vocês. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, dúvida que vocês queiram falar comigo? Sim, professor. Pode falar. É o Valdemar aqui. Sim. Essa matéria tem quantas horas de aula? Na minha matéria aqui, na minha página, eu não estou conseguindo acessar o portal aqui de horário. Essa matéria, em tese, é o seguinte. Essa matéria ela tem a parte prática e parte teórica, certo? Essa aula, por exemplo, ela era dividida em duas partes. A parte da gente falar um pouco da teoria e depois eu levaria vocês para o laboratório, que eu tenho algumas rochas metamórficas, tem rochas sedimentares, tem rochas magmáticas lá para mostrar para vocês. Como a gente não tem fica devendo essa parte prática, quando retornar às aulas presencial, eu acredito que a partir do dia 30 a gente tenha esse retorno, eu vou dar essas práticas para vocês. Mas, em tese, essa disciplina ela é dada em 2 módulos. A gente tem a primeira parte, que é a parte de teoria, etc., que é 1h15, mais ou menos, e depois um retorno da atividade a partir das 8h45, se não me engano, até as 10. Então, seriam umas 3 horas, mais ou menos, de hora-aula dada, né, o tempo cronológico. Só que isso vai ser dividido em prática, teórica e assim por diante, entendeu? No total, você sabe, professor? Total, é porque eu estou com problema no FIES. Total? Nossa, eu estou com problema no FIES de carga horária. Oi? Eu estou com problema no FIES que eles não estão cobrindo todas as minhas matérias por causa que está ultrapassando o horário de aulas, tá passando a mais. Aí eu queria ver qual matéria que está passando. Tive problema, estou tentando resolver com o pessoal da Unic e não estou conseguindo resolver. Eu posso tentar entrar aqui no sistema e ver o quanto que dá isso em uma carga horária total. Mas eu acho que é 64 horas, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? 64. Aí eu tenho que entrar no portal para mostrar para vocês. Aqui a matéria que a carga horária mais grande que eu estou fazendo é matemática e biologia, que é 80 horas. Certo. Então é bem puxado. Eu não sei essa matéria porque meu portal não está deixando eu acessar a grade de horário. Não está como eu ver, está bugado, sei lá. Desde quando eu... Porque, na verdade, essa aula sua, para mim, ela é